Eu prometi muito, e vocês também pediram demais. Então chegou o momento de começar a série de modo carreira com a melhor história que você já viu. O meu modo carreira com o Sevilha. Essa história começou um pouco despretensiosa na rede vizinha, e em menos de 2 meses somou mais de 1,5 milhão de visualizações e um engajamento absurdo. Um sucesso que podemos entender facilmente pelas histórias épicas que surgiram ao longo da série. Por exemplo, a transformação que fizemos com o Suso, saindo de um jogador praticamente aposentado para se tornar um ídolo decidindo a semifinal da Champions. Ou até mesmo a maior contratação da história da nossa série, o Castellanos. A idolatria com Castellanos foi tão grande a ponto de vocês comentarem que o nome do meu filho que nasceu deveria ser Castellanos Júnior. Eu confesso que eu ri muito desse comentário. Salve, Renatão! Nesse vídeo então vamos mergulhar em tudo o que aconteceu na primeira temporada que deu início à reconstrução épica que fizemos no Sevilha nesses últimos meses. Prepare-se para ver a melhor história já contada no YouTube sobre modo carreira. Mas antes de começarmos essa história épica, eu tenho um recado para você. Junto com o lançamento desse vídeo, dando início ao canal, eu estou lançando também a nossa comunidade. Lá você encontra, por exemplo, o guia Melhore sua gameplay contra a máquina, para você melhorar o seu nível de jogo, com truques e segredos que poucas pessoas sabem, mas eu ensinei tudo lá. Ou até o guia Nunca Enjoe da sua carreira, para você nunca mais perder o interesse precocemente e começar a ter histórias épicas, como a que você vai ver agora a seguir. E o melhor de tudo, como isso é um lançamento, os 10 primeiros que comprarem o guia vão se tornar os fundadores da comunidade, virando ADMs. E os 100 primeiros ganharão acesso a um grupo privado comigo. Então não perca tempo. O link está na descrição e no comentário fixado. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tudo começou há exatos 2 meses, com a notícia da chegada do Saúl no Flamengo. Sim, esse foi um dos motivos bobos que eu fiz nessa carreira com Sevilha. Diante dessa notícia, eu me peguei pesquisando sobre ele na internet e vi que antes do Flamengo ele estava no Sevilha. Eu já vinha de alguns FIFAs querendo fazer uma carreira na La Liga, e pesquisando a história ali do Sevilha, eu vi que tinha que ser com eles. O histórico de brasileiros no clube, o fato de ser o maior campeão da Europa League e uma série de outros fatores que vocês vão ver durante a história me cativaram, e assim eu fiz. O clube vinha de crises, falta de dinheiro, sem seus ídolos recentes e sem nenhuma perspectiva, além de sérios problemas financeiros, me colocando em uma situação muito difícil para contratar. É o cenário perfeito que eu gosto de fazer modos carreiras. Como todo início de carreira, não teve muitas emoções. Eu montei ali o time inicial pra gente começar a temporada. Eu destaco o Gudeli. Ele já está no clube há um bom tempo e é um pilar no meio de campo. Mas aí vem o problema, ele já estava com 32 anos. De início, os destaques vinham de Suso e Luque Bacchio, praticamente sendo os responsáveis pelo sucesso ofensivo do time. Mas é claro, nem tudo são flores. A diretoria já começou me pedindo para contratar um meio-campo. Na cabeça deles a gente precisava de um. E esse pedido começou há cerca de 1 mês antes de começar a janela. Então você já consegue imaginar todo esse problema que eu tinha ali para gerir naquele modo carreira. Aquela pressão que começava a surgir pra gente. E além de tudo isso, eu tava com muito medo de perder o Luque Bacchio na janela do meio de temporada. Até o momento eram 24 partidas e 22 gols. Sim, uma média absurda, o que me fazia pensar o tempo todo que os times grandes iam vir fortes para contratar ele, e não ia ter como eu segurar. Com o time ali no meio de tabela, chegou a janela de transferências. A gente tinha um valor ali de mais ou menos 40 milhões de euros para investir, e um objetivo da diretoria, trazer um meio-campo de nível para ser titular. Só que aí a gente tem aquele problema. Não dá para gastar todo esse dinheiro com um time praticamente quebrado, o que me colocou mais pressão, mais problema para resolver. Aí eu pergunto para você, como que eu vou achar um jogador de nível para jogar uma La Liga com um time praticamente à falência, um time destruído? Então eu sou meio loucão das pesquisas e eu comecei a pesquisar. E eu fui parar num lugar não tão longe, ali do lado mesmo da Espanha, em Portugal. E um salve para os meus amigos portugueses que eu sei que gostam muito dos meus conteúdos. E especificamente a gente foi lá no Sporting. Analisando o time do Sporting, eu vi que lá tinha um jogador que me interessava muito. E para melhorar a minha situação, ele não era titular. Você consegue imaginar quem que é? Comenta aí pra eu ver se você vai acertar. Diante disso, eu comecei a negociação ali com o Sporting. E a minha escolha, sim, foi certeira. Eu fiz um negócio bom para eles, bom pra gente e bom pro jogador. Pouco tempo depois de abrir essas negociações,
Daniel Bragança chegava no Sevilha para assinar um contrato de 4 anos com a gente. Isso já tirou um peso enorme das minhas costas. Eu consegui concluir o primeiro objetivo da diretoria, gastando cerca ali de 18 milhões de euros. Agora me diga, você acertou o jogador? Até então estava tudo perfeito para continuar a temporada, com a diretoria tendo muita confiança no nosso trabalho, já de primeira ali cumprindo o que eles queriam. Só que aí, novamente, é muito difícil você ter ali uma sequência boa com esse time do Sevilha. Quando estava tudo engrenando, eu recebo a notícia que um dos nossos zagueiros estava saindo. Ele estava querendo assinar um contrato com a Real Sociedade. Ele não era titular, mas ele era muito promissor. E aí, qual que é o problema disso? A gente já estava chegando perto do final da janela, então eu precisava agir muito rápido para não ficar um buraco no time para essa reta final da temporada. E ali, olhando ali pro elenco, eu tomei uma decisão que foi muito assertiva. Naquele momento eu não tinha certeza, mas olhando agora eu vi que foi muito assertiva. Um dos pilares do time é o Gudelj, eu já até falei dele aqui antes, e ele realmente joga muito, ele é um monstro, um baita de um meio-campista. Porém, ele tá com 32 anos, e já com a idade avançada, eu tive que tomar uma decisão para a continuidade dele no elenco. Então vamos fazer um exercício aqui. Você concorda comigo que o caminho normal de um volante, quando a idade vai chegando, é começar a recuar um pouco, jogar mais como zagueiro, como aconteceu recentemente aqui com o Felipe Melo? Então voltando ali anteriormente, estava para sair um dos nossos zagueiros. O nome dele era Nianzou, e essa transferência acabou se concretizando. Com essa vaga aberta na zaga, acabou caindo no colo do Gudelj a missão de suprir essa necessidade. A partir desse momento, com essas necessidades que surgiram, o Gudelj começou ali o seu processo de se tornar um zagueiro. E depois acabou dando muito certo isso. Só que aí a gente resolveu um problema, porém criamos outro. O Gudelj saiu do meio campo, e aí aquela vaga que ele supriu na zaga acabou abrindo um buraco no meio campo. E aí, como é que a gente vai fazer agora? O Daniel Bragança chegou, mas ele não chegou para ser um volante no estilo que era o Gudelj. Ele chegou para ser um volante mais habilidoso. O Gudelj não, o Gudelj era mordedor. O Gudelj era muito defensivo. Então, novamente, a gente precisou ir no mercado às pressas, aproveitando ali que eu tinha já uma pesquisa recente de bons nomes de meio-campistas que eu tinha feito para a diretoria. Com o dinheiro do Nianzou, fui atrás de novos jogadores. E eu acabei chegando num nome e mais pra frente se tornou um pilar no time. E é muito engraçado que eu acabei realmente conseguindo um jogador à altura do Gudelj. Um jogador que chegou ali um pouco tímido para uma reposição, mas que o tempo o transformou em um dos nomes mais importantes dessa reconstrução do Sevilha. Ao consolidar a saída do Nianzou, eu dei o aval pra gente trazer o Zorgani. Se você já usou esse cara, você sabe que ele é absurdo. Problema resolvido. É muito normal ali eu trocando ideia com vocês que assistem os conteúdos, eu sempre dar algumas dicas. E uma dica que eu sempre falo é para ficar de olho nos jogadores e ver as oportunidades de mercado. É muito importante você saber o que está acontecendo em relação às negociações à sua volta. E justamente por eu sempre fazer isso, sempre estar ligado nessas negociações, já no finalzinho da janela, aos 45 do segundo tempo, eu consegui dar um chapéu maravilhoso em um dos nossos adversários direto na La Liga. Eu tava ali analisando alguns nomes de jogadores que a gente poderia estar trazendo e eu vi o Baumgartner. Ele é um jogador que eu gosto muito, um austríaco, um meia que joga de atacante. Ele é ali muito polivalente, coringa mesmo. E ele estava ali negociando um empréstimo para jogar 6 meses no Alavés. O Deportivo Alavés, ele era um dos nossos rivais diretos na La Liga. E eu não pensei duas vezes. Eu entrei nessa negociação e tentei atravessar. E aí você já consegue imaginar que com o nosso poder de conhecimento, a força, mesmo que não sendo um time tão bom recentemente, mas o nome do Sevilha é muito forte. Então a gente conseguiu atravessar essa negociação e trouxemos o Baumgartner pra gente. Por isso é importante você prestar atenção nesses detalhes dos clubes próximos a você. Eu falo disso e muito mais dicas para deixar o seu modo carreira rico e imersivo no guia. Nunca enjoe da sua carreira. O link tá na descrição e no comentário fixado. E então terminamos essa janela. A gente fechou com o Baumgartner por empréstimo, os Zorgani para uma reposição e o Dani Bragança para suprir os pedidos da diretoria. E sabe o que é melhor disso tudo? Ainda sobraram 20 milhões de euros para a gente ter o capital de giro do time. No final da janela, nossa situação não era tão boa, mas também não era ruim. A diretoria estava pedindo para a gente terminar no meio da tabela, e até então a gente estava ali no meio da tabela. A expectativa de todos era que no resto da temporada, com essas contratações, o time se acertasse e a gente até conseguisse uma boa projeção. É o que a mídia, a imprensa estava falando. O resultado dessa expectativa, mais pra frente você vai descobrir.
O que você viu até aqui é apenas a ponta do iceberg de toda essa história maravilhosa que eu tava contando lá na rede vizinha. Para eu continuar essa série aqui no YouTube, eu preciso saber se você gostou. Eu preciso do seu feedback. Me diga aí nos comentários se a gente deve continuar ou não com essa série. E lembre-se, para você aprender a criar histórias, carreiras imersivas, histórias absurdas assim, que não vai te deixar perder a vontade de jogar, não vai fazer ali você querer iniciar uma nova carreira estando no meio de uma, adquire o guia Nunca Enjoe da sua carreira, você não vai se arrepender. Agora me diz aí, eu devo continuar a série ou não? Obrigado por assistir até aqui. Eu te considero realmente o meu amigo, de verdade.